Você sonha em ter resultados exponenciais? Eu acredito que todo empreendedor quer que o seu negócio cresça e cresça o mais rápido possível. Só que o mais importante do que crescer rápido é crescer com constância. Vou conversar agora com a Camila Farani, a nossa capa lindíssima aqui da nossa segunda edição. Camila Farani, a trajetória de sucesso de uma Shark Tank. Mas é muito além, gente. É uma pessoa, mulher poderosa, multitalentosa, empreendedora, que também conversa muito bem, dialoga muito bem com o seu público. Eu acho que a grande pergunta, eu acho que o grande questionamento, quem vê, quem te acompanha, como é que você consegue conjugar tantas atividades, tantas ações ao mesmo tempo? Como é que você dá conta, né? Eu sabia que a primeira pergunta ia ser isso, né? Na verdade, assim, para muitos negócios, obviamente, eu não dirijo todos os negócios, né? Eu comecei aqui no Rio de Janeiro, no negócio da minha família, aos 16 anos, por livre e espontânea pressão. Aliás, gostei que você começou lá do início. Então vamos começar por aí, porque é tanta história dela. Vamos trazer essa historinha lá da Camila, menina de 16 anos. Então, assim, quando eu comecei lá, né, eu entendi que o seguinte, quando eu tinha 20 para 21, eu entendi o seguinte, se eu quisesse ser, de fato, uma empresária, porque na época eu era comerciante, né, Márcio? Essa coisa de empreendedora, né, assim, esse glamour todo, né? Mas se eu quisesse, eu teria que aprender a ter uma gestão que fosse uma gestão compartilhada. Que não é fácil, né, na verdade, não só você delegar, mas ao mesmo tempo você supervisionar. E aí eu fui entendendo cada vez mais como é que eu poderia ter pessoas que fossem pessoas-chave, né, para determinados negócios. Isso você está falando da época da cafeteria, da sua família, da sua mãe? Isso quando eu comecei com a minha mãe, aí a gente abriu a segunda, terceira, quarta, né, eu já colocava dinheiro. Aí eu fui e me tornei sócia e diretora executiva da Rede Mundo Verde. Uhum. E aí foi quando um grande amigo meu me convidou para ser investidora anjo. E aí quando você começa a investir em tecnologia, você pega um stake, né, um equity bem minoritário. Então eu não fico no dia a dia do negócio. Então no fim eu acabo sendo ali uma operadora, né, entre comprar, vender, alavancar aquele negócio. E aí foi onde eu me achei. E como você teve essa experiência de começar bem do início, ainda numa empresa familiar, eu acho que você conseguiu também hoje saber como demanda, como você pedir aos seus funcionários, como você dá as ordens, né? Porque você realmente estava do outro lado do balcão no início. Eu falo sempre assim, é gastar sola de sapato, né? Você é jornalista, não é? Quanta sola de sapato você já não gastou para estar aqui? Tem que subir os degraus, né? Step by step. Mas o que a Camila de hoje, por exemplo, falaria para essa Camila, essa menina de 16 anos? O que eu falaria é o seguinte, para com esse excesso de ansiedade, que as coisas vão se encaminhar. Não é? Mas, na verdade, essa ansiedade, essa inquietude é que move a gente, né? Então, sim, eu aprendi, mas eu acho que é importante dizer, eu tenho 44 anos, eu ainda estou aprendendo. Você se cobra muito? Ah, muito. Não vou aqui ficar falando, ai não, olha, minha vida é super equilibrada. A gente vai equilibrando os pratinhos. E agora a mãe, então você imagina, né? Foi o empreendedorismo que me salvou. Ter um negócio deu sentido à minha vida. Ter negócios me fez sobreviver. Você, apesar de se cobrar muito, ser muito exigente, talvez perfeccionista, você também entende que você precisa do seu tempo. E que nem tudo na vida, nem todos os dias, são dias que a gente consegue ter 100% de sucesso. Não. Na verdade, o que eu aprendi é falar mais nãos. Porque chega uma hora que você vai falando tanto sim, né? E não adianta, a saúde cobra, né? E aí eu sempre trabalhei as 5 inteligências, que é a mental, emocional, espiritual, física e social. Porque nada disso adianta. Nada disso, você pode ter a melhor conta bancária no mundo, mas se você tiver a melhor conta bancária no mundo e for um infeliz, não adianta. Óbvio que eu prefiro ter a conta bancária boa e a gente... Mas assim, não é só isso, né? Então existe todo um entorno que eu ainda continuo na busca, a verdade é essa. E essa Camila emocional hoje está feliz, está bem? Está muito realizada. Esse pilar da emoção tá muito realizada, mas está sempre buscando cada vez mais me aprimorar. Voltando então lá para a época do Mundo Verde, você diz que foi uma fase da sua vida em que você aprendeu muito. Qual foi essa contribuição que você levou? Foi que primeiro, assim, lá, né, eu era diretora executiva e tinha um percentual da sociedade, então eu não mandava em nada, na verdade, né? Então, para mim, em termos de aprender com outros sócios, com gestão compartilhada,
entender governança, entender como é que funcionava o marketing, uma logística, um setor comercial. Isso tudo para mim foi de extrema importância. E aprender a compartilhar com outros sócios processos decisórios foi muito importante. Porque o empreendedor assim, vai fazendo. Aí mete o pé no acelerador. Aí daqui a pouco ele olha e fala assim, caramba, e agora? Eu abri um monte de frente, agora eu tô ferrado. Quando você tem sócios, quando você tem outras pessoas, você precisa ouvir essas pessoas. E isso é muito rico. Porque a gente não foi feito muito para ouvir, não é, Mário? Verdade. Mas aí você vai aprendendo com o passar do tempo. E quando que entra essa Camila realmente investidora? Você é dona do seu próprio negócio? Eu já era, né? Quando eu fui para o Mundo Verde, eu já tinha os meus negócios. E eu entendi que eu não queria ser dona de um negócio só. Eu entendi que eu queria multiplicar, como é que eu vou dizer assim, a minha receita, os meus recebíveis, ao passo que eu olhava para outros mercados. Foi quando eu me tornei investidora anjo, investidora de tecnologia. Aí me apaixonei. E ao mesmo tempo com muito estudo, né? Eu sei que você estudou fora também, você estudou direito, marketing, estudou fora. Ou seja, não é milagre, não é quero ser investidora, não cai do céu. Não. Além de você ter toda essa percepção sobre a vida ao seu redor, todos esses elementos que te acompanham, tem muito estudo. Tem muito estudo, eu fiz cinco especializações na minha área. Então, eu fiz Stanford, fiz MIT. Eu continuo estudando, hoje eu tenho a Farani Escola de Negócios, né, que é a minha escola de negócios. Mas eu acho que o mais importante, assim, é o meu capital e tem outro capital de outros investidores. Então, você também precisa entregar lucratividade para esses investidores. Então, não é oba-oba. Não é, sabe, aquela coisa, olha, não, eu investi agora, putz, o negócio vai dar dinheiro. Não é isso. Qualquer pessoa que fale isso, ela tá usando de um argumento que não é correto, vamos dizer assim. Você acha que o mundo dos empreendedores hoje aqui na nossa realidade brasileira, você que traz também essa experiência que você já estudou fora, a gente está num caminho certo, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que evoluir. Como é que está aqui? Como é que está a sua percepção para os empreendedores, para quem está querendo ser uma Camila Farani, por exemplo? Eu tenho que meditar bastante, assim. Porque você tem a sua escola, então a gente quer entender um pouquinho, né, desse aprendizado. Qual é o aprendizado? Eu vejo que, assim, né, o empreendedor brasileiro é o que move o Brasil, né? Durante a pandemia foram os empreendedores que moveram o Brasil. Foi a capacidade de se reinventar que moveu o Brasil. A humanidade, ela dá saltos quânticos de aprendizado. Você vê a pandemia. A pandemia, tirando toda a questão sanitária, de saúde, enfim. Mas ela trouxe uma velocidade de adesão ao digital, das pessoas conseguirem fazer mais coisas de forma remota, muito grande. Fazendo um corte para as mulheres, eu nunca vi falar tanto de empreendedorismo feminino como se escuta hoje no Brasil. 50% das empresas que abrem são de mulheres. Mas, ao mesmo tempo, das que fecham também são de mulheres. Por quê? Você tem filhos? Por quê? A gente está aqui, mas a gente está preocupada se o nosso filho está com febre, se está acontecendo alguma coisa. Não que os homens não fiquem, né? Ou não que outras mães também não fiquem. Mas eu acho que pesa forte. A biologia da mulher, né, pesa, a gente querendo ou não. Então, naturalmente, a mulher ela encontra menos rede de apoio. Ela encontra menos lugares onde ela possa falar sobre um filho que está doente, onde ela possa deixar o filho. Isso na sua escola, vocês conseguem passar essa rede de apoio? Muito. A gente tem uma parceira que é a Bitmami, que é uma mãe empreendedora, ela criou uma aceleradora só para mulheres mães. Então a mulher vai lá, trabalha e o filho pode ficar no espaço ao lado. Isso é demais, né? É você trabalhar tendo a certeza que seu filho está bem. Aí você trabalha, você tem muito mais produtividade no seu trabalho. No próprio Shark Tank, a gente vê esse teu lado de querer cuidar, a gente vê você com os personagens, você querer cuidar, você querer puxar para cima. Eu choro. Eu choro porque eu me vejo naquela mulher. No fim, eu sou aquela mulher ali. Eu não tenho... Não é porque eu tô sentada numa cadeira de Shark que eu sou melhor ou pior que ninguém, né? Talvez tenha feito melhores acertos ou decisões, mas acho que é importante dizer que para cada acerto eu também perdi muito dinheiro. Eu continuo errando muito. Eu não vou aqui falando, olha, não, a vida é essa, não, eu só ganhei. Isso não é história. No mercado de Venture Capital, a cada 10 empresas, 8 você perde dinheiro.
Eu não sei se você conhece um pouquinho de investimento anjo, mas eu vou te explicar. Investimento? Investimento anjo. Essas grandes empresas hoje, todos eles começaram com pessoas que acreditaram nessas pessoas quando muita gente não acreditava ainda. E o papel desse anjo é prover tudo aquilo que o empreendedor ou a empreendedora realmente, ele não consegue visualizar naquele momento. Então, talvez eu esteja emocionada porque, assim, eu sou a pessoa certa para você. Então, o Shark Tank, né, episódio icônico, só de mulheres. E eu vou dizer uma coisa, tá? Tá muito bom, como eu já não vi há muito tempo. Camila se envolve, Camila chora, se emociona. Eu choro e eu faço bons negócios, assim, porque... Enfim, é isso, Mari, assim, é o que eu falei, eu não sou melhor do que ninguém, assim. Talvez, por estar sentada ali numa cadeira de chá, talvez eu tenha feito boas escolhas, etc e tal, mas eu sou carioca de Vila Isabel, terra de Noel, né? Você é de onde daqui? Eu sou de Copacabana. Você é melhor do que eu, entendeu? Mas hoje já tá bem melhor do que eu. Mas assim, então assim, também não tô fazendo nenhuma. Vila Isabel é um bairro era um bairro muito estruturado, né, assim, Tijuca, ali, estudei no colégio militar. Mas quando eu fui enveredando pro mercado de tecnologia e investimento, como tem poucas mulheres, eu acho que isso acabou gerando um destaque. E apostar em novos empreendedores, para que eu minimamente consiga encurtar bastante coisa, talvez coisas que eu não queria que eles passassem, né? Eu acho que acabou sendo uma responsabilidade minha, né? Quais são as suas principais características que você identifica quando você vê ali o potencial investidor? Primeiro é a capacidade que ele tem, empreendedor, né? A primeira capacidade que ele tem de suportar a pressão. Tem que ser forte. Ele tem que ser forte, ele tem que saber que a vida não é essa, ele tem que saber gastar sola de sapato, ele não pode achar que, sabe? Vou dar um exemplo. A dona Célia que fez o meu vestido. E eu poderia ter feito com a estilista X, Y, Z, etc e tal. Mas eu falei, eu vou fazer com a dona Célia, uma tijucana. E, obviamente, falei em cima da hora com ela. Dona Célia, eu preciso de um vestido, não sei o que. Dona Célia passou o sábado e domingo inteiro fazendo vestido. Ela falou assim, Camila, pra mim não tem tempo ruim. Então é esse tipo de pessoa que eu valorizo. Não que eu queira que ela trabalhe final de semana, mas que ela entenda que assim, você não vai ficar, olha, eu vou ficar aqui, trabalhar certinho, de 9, não sei o que não sei o que lá, e nada vai acontecer. Tudo bem, você pode continuar, mas se você quiser chegar, se você quiser passar de níveis, etc e tal, o caminho é um caminho de você batalhar e de você ir atrás. Camila, a gente entende que você tem realmente esse cuidado, principalmente com as mulheres, você já explicou aqui, tem a questão da maternidade, que nós realmente temos essa fragilidade emocional e precisamos disso, cuidar da nossa família e dos nossos filhos, e aí entra o projeto Ela Vence. Eu queria que você falasse um pouco, já abriu o sorrisão, a gente sabe que ela tem um xodó especial, explica o que é o projeto Ela Vence. O Ela Vence é uma grande plataforma, né, onde ela oferece educação, ela oferece rede de apoio, ela oferece que as empreendedoras, que elas vendam entre si, que é o mais importante, que elas tenham o conceito de comunidade. Então, por exemplo, se você entrar lá, você vai poder falar das questões do seu filho com outras mulheres que também têm filhos, né? Mas também você vai poder falar de negócios. E elas também são investíveis. Então, por exemplo, eu recentemente investi em uma. Esse é o furo. Conta pra gente. Entendeu? Olha, vocês fiquem atentos, vocês estão acompanhando a Farane, conta a sua história lá, porque de repente ela pode pensar porque foi essa mulher que uma empreendedora, olha que bacana, foi uma empreendedora, ela tem uma metodologia única de yoga do útero. E quando ela começou a falar a importância do útero e como que a yoga consegue melhorar a autoestima através do útero, eu falei, mas como assim? Então, alguns movimentos que ela faz, então isso ela ensina. E ela tem resultado comprovado. Eu tenho endometriose. Entendeu? Então, eu quero ser mãe desde que eu nasci, vamos dizer assim. Mas eu tenho endometriose desde 15 anos. Eu sofro com cólicas desde 15 anos, né? E ouvir aquilo, que inclusive melhorava a endometriose, aquilo foi direto numa dor minha. Assim, uma dor emocional, uma dor, entendeu? Assim, dificilmente você vai ouvir um homem falando sobre isso, porque eu acho que você ser frágil é você também ser forte. Eu não vou ficar aqui falando, olha, não, etc. E eu convivi com isso a minha vida inteira. Então você vê uma empreendedora que está ali criando uma solução em cima de um método próprio, que ela batalhou,
E aí eu fui lá e investi nela. Como é que essas mulheres conseguem ter esse acesso? É por meio da escola, por meio dos seus projetos? Como é que essas mulheres conseguem apresentar, levar a você essas ideias? Nesse caso em específico, foi através da Farani Escola do Ela Vence, tá? Mas nem sempre é assim, né? Então hoje eu tenho 4 veículos de investimento. Eu tenho a minha hold, né, que é a Bolipar. Depois eu tenho a Stage Ventures, que fica em Miami, né? Tem a Sai do Papel, que é aqui do Rio de Janeiro. E tem a G2 Capital. Então, através desses 4 veículos, o empreendedor, a empreendedora consegue mandar os seus negócios, seus pitch, para um time avaliar. Não sou eu que analiso de cara. Quando chega para mim, geralmente ele já passou por um grande funil até chegar até mim. E aí, quando chega até você, bate coração, bate toda essa tua expertise de identificar esse grande investimento e você aporta capital ali para ajudar. Você falou uma coisa importante, assim. 90% dos processos de investimento, isso quem falou foi Daniel Kahneman, que foi um Nobel de Economia, são decisões emocionais. E isso, para mim, é um desafio. Porque às vezes o meu sócio, você não pode ser tanto assim! Então, graças a Deus, eu tenho outros sócios bons que eles analisam muito mais o racional. Mas isso não quer dizer que eu não vou analisar sempre pelo emocional. Eu preciso ver números, eu preciso ver estratégia, eu preciso ver os indicadores de desempenho, eu preciso ver matriz de concorrência, eu preciso entender qual é o nível de complementariedade do time, eu preciso entender se aquele negócio ele quer ser vendido, se ele não quer, se ele quer viver de dividendo, se ele quer... Então, existe todo um escopo. Mas, se você se apaixona e ferrou, é igual paixão. E posso falar, então, aqui já para a gente finalizar, a gente está apaixonado por ela, toda a nossa equipe da Manchete te agradece, porque você é essa mulher que representa o nosso objetivo também, essa mulher que acredita no nosso estado do Rio de Janeiro, acredita no potencial das pessoas. Então, eu quero te agradecer imensamente por essa capa, por trazer a tua história, por contar um pouquinho da tua história aqui pra gente. Maria, eu que te agradeço, assim, eu sou uma profunda admiradora. Quando o Marcos falou assim, eu falei, caramba, eu lembro dela de outros, e parabéns por você estar aqui até hoje, né? No dia lá do evento, eu falei assim, gente, ele é fera mesmo, né? Porque a gente sabe, às vezes, o quão desafiador é para uma mulher estar ali, né? E continuar trabalhando e continuar vivendo aquilo. E imagina, né? Falar da nova revista Manchete, eu nessa capa, imagina, desde menino olhando para aquilo na revista Manchete, caramba, e agora ser capa. Então, realmente, aqui eu me sinto muito honrada, muito feliz. Obrigada e vida longuíssima aí, a muita longevidade a revista Manchete. Não tem absolutamente nada mais do que eu gosto de fazer do que ensinar as pessoas, investir em empreendedor, falar sobre negócio, investir em negócio. Não tem nada. Sou uma obcecada por fazer isso.